Então vamos começar com a nossa aula de hoje. Essa semana a gente vai continuar falando sobre aplicações de integrais duplas. Então, semana passada a gente viu duas aplicações que foram centro de massa e, até esqueci qual foi a outra, a densidade, né? Massa e densidade. E hoje, nessa semana, a gente vai ver momento de inércia e cálculo de áreas, tá bom? Então, eu vou começar falando um pouquinho, vou começar no quadro mesmo. Ah, se bem que, calma, antes de eu ir passar para o assunto de hoje, eu esqueci. Eu prometi para vocês que eu ia começar a aula de hoje fazendo uma questão sobre centro de massa. Isso vai ser importante porque, quando eu for falar de momento de inércia, é importante que você lembre desse conteúdo, tá bom? Então, vamos voltar na aula passada primeiro. Eu vou resolver um exercício, que é o exercício 2, e depois a gente vai para o assunto de hoje. Então, ó, já estou até aqui pronto com o slide. O que a gente vai resolver agora é esse exercício 2, que é determine o centro de massa de uma lâmina semicircular com densidade constante. Aí, depois que eu resolver isso aqui, a gente começa o mesmo assunto. Então, vamos lá. Bom para relembrar, né, o que a gente já estudou. Então, a gente vai fazer aqui, colocar exercício 2. Bom, basicamente, a única informação que ele me dá é uma lâmina semicircular, a densidade é constante. Então, se ela é constante, eu vou chamar de C. Bom, então a gente já pode vir para o quadro, né? Não tem muita informação que dizer aqui nessa questão. Então, olha só, ele quer que a gente encontre o centro de massa de uma lâmina semicircular. Então, a sua região, ele disse por extenso, por meio de palavras, é uma lâmina semicircular. Então, o que você faz? Você coloca aqui o plano cartesiano e você desenha um semicírculo. Então, é mais ou menos isso aqui a nossa figura. Então, ó, o que ele quer é que a gente ache o centro de massa de uma lâmina que tem como formato um semicírculo. Como ele não me disse origem, ele não me disse se o raio é 1, é 2, é 3, então é uma coisa mais geral. Então, eu vou chamar aqui o raio de A. Então, se eu tenho uma lâmina, ele também não falou a posição dela, tá? Mas eu já estou supondo aqui que está na origem, né? O certo mesmo, se fosse uma questão mais rigorosa, é que ele me desse todas as informações. Mas nesse caso, como a gente está fazendo uma questão mais geral, eu estou supondo que é uma lâmina semicircular de raio A, centro na origem. Ele quer que calcule o centro de massa desta lâmina. O que eu faço? Você já tem as fórmulas para calcular o centro de massa. Como você já sabe, para você calcular isso, você vai precisar calcular pelo menos 3 integrais duplas. Então, o que eu aconselho você? Fazer com calma, uma por uma. É isso que a gente vai fazer agora. A primeira integral que eu vou resolver aqui é a da massa. Então, para você resolver uma questão dessa, vou até escrever aqui. Primeiro passo, vou calcular a massa. Vou calcular a massa dessa lâmina, já que a massa vai entrar nas minhas fórmulas. Então, você já sabe que para calcular a massa de uma lâmina, você vai calcular a integral dupla dessa região aí, vou chamar de região D, da densidade. Ou seja, você vai pegar a densidade e calcular aqui a integral dela. Tá, só que a minha região é essa daqui. Aí você já sabe, você vai escolher se você vai usar coordenadas cartesianas, também chamadas retangulares, ou polares. Aí você viu que é um semicírculo, aí beleza, você já sabe, é coordenadas polares, né? Posso fazer cartesiano? Pode, sem problema nenhum, só ele vai dar mais trabalho, mas pode. Então, aqui ó, você vem e você já sabe que o raio, por exemplo, considerando polares, o raio vai de 0 a A. Você coloca aqui de 0 até A. Já o nosso ângulo θ, ele vai de quanto até quanto, gente? O ângulo, nesse caso aí, de 0 a π, ou 180 graus também, mas aqui a gente usa radiano. Então, ó, de 0 a π, ou 180, certíssimo. Por que só até 180? Porque não está, a minha figura ó, ela não dá uma volta completa. Basta você dar meia volta e você já acha toda a figura. Então, o nosso ângulo θ aqui ele vai de 0 até π. Então, você já percebe que você está num retângulo polar. Se você está num retângulo polar, tanto faz você integrar primeiro no raio ou primeiro no ângulo. Então, já vou escrever assim. Isso aqui é igual. Isso aqui é igual a integral
Aí eu vou começar, tanto faz, colocar o ângulo aqui por último. Então, de 0 a π, o raio de 0 a A. Aí você tem que pensar, quem é a sua função de densidade? Nesse caso, a função de densidade ela é constante. Aí você está bem na foto, né? Porque se ela é constante, você não precisa nem colocar ela aqui, você pode tirar ela da integral. Então, vai ficar constante aqui fora. E aqui vai ficar o quê? Vai ficar só 1, né? Que você nem precisa colocar 1. Então, vai ficar dr dθ. Tá faltando alguma coisa aqui? O raio, né? Toda vez que você vai transformar para polar, vai aparecer aqui o seu raio. Tá, então para eu resolver isso aqui, gente, eu posso resolver, já que eu estou no retângulo polar, duas integrais ao mesmo tempo, que é essas daqui, ó. Isso aqui vai ser c vezes integral de 0 a π dθ vezes integral de 0 a A r dr. Isso aqui é igual constante c, integral de 1 em relação a θ é o próprio θ, colocar θ, θ vai de 0 a π. Aqui, integral de r em relação a r quadrado sobre 2, vou colocar assim, r ao quadrado. Já que é sobre 2, eu já coloco sobre 2 bem aqui, ó, já que ele é constante. E aqui, ó, aplicando de 0 até A. Bom, agora só falta aplicar, né? Aqui no θ eu vou aplicar ele, colocar π aqui, então vai ficar só π. Quando eu for colocar 0, é 0. Então, agora aqui, eu vou colocar o A, vai ficar A ao quadrado, e quando eu colocar 0, é 0. Então, no final, a minha massa vai ser igual. Quem vai sobrar? Vai ter π, o π daqui, aqui vai ser A ao quadrado, tem esse C aqui, dividido para 2. Então, isso aqui é só para eu calcular a massa. Então, a massa de uma lâmina semicircular de raio A e uma densidade constante C é isso daqui. π vezes o raio ao quadrado vezes a densidade constante dividido para 2. Só que não acabou aqui, porque o que ele pede na questão é o centro de massa. Para você calcular o centro de massa, você vai precisar da massa e dos momentos, tanto em relação a x quanto em relação a y. Então, são esses momentos que eu vou calcular agora. Cada momento é uma outra integral dupla. Pelo menos, nas três integrais, você já tem a região de integração. É isso daqui. Então, você vai permanecer com ela. A única coisa que vai mudar é aqui dentro do integrando, que vai aparecer um x, vai aparecer um y. Mas, pelo menos, ó, a região de integração é a mesma. Você pode usar polares e fazer a mesma coisa que você estava fazendo aqui. Então, o segundo passo. Vou calcular agora os momentos. Tá, então aqui, calcular momento em relação a x, momento em relação a y. Eu vou começar com momento em relação a y. O que é momento em relação a y mesmo? É você pegar massa vezes a distância. A distância até o eixo y, né? Por isso que é em relação ao eixo y. Então, isso daqui, ó, integral dupla. Aí aqui você vai ter a densidade ainda, representando, né, a minha massa quando você multiplica pela área. E aqui vai aparecer o x ou y? X, né? Porque a distância para o eixo... Se você quer a distância para o eixo y, você quer uma distância horizontal. Então, é x. Tá. Já coloquei aqui a minha função. A região de integração é a mesma. Então, só faço passar aqui para polares. Então, isso aqui vai ser igual. Integral. Vamos lá, de novo. Vou fazer de 0 a π, de 0 a A. Só que ó, a diferença dessa integral para que a gente fez anteriormente é que vai aparecer um x aqui, né? Esse x, na hora que você for passar para coordenadas polares, ele vai ser o quê? R cosseno θ. Então, vai aparecer R cosseno θ. Essa densidade ainda é constante, igual a C. Então, já vou tirar da integral, vou colocar aqui fora. C, aqui fora. E tem o R da mudança, né? Então, R vezes R vai ficar R ao quadrado. E aqui, dr dθ. Pronto. Agora eu vou continuar calculando isso daqui. Isso daqui vai ser igual. Aqui eu posso de novo dividir em duas integrais, então vou fazer isso. Vai ficar C vezes integral de 0 a π cosseno θ
E aqui, integral de 0 a r ao quadrado dr. Aqui é só integrar. Vai ficar c. Qual é a integral do cosseno? Seno. Então, vai ficar seno, que eu vou aplicar de 0 a π. E aqui você já sabe que é r ao cubo sobre 3. Isso de 0 a a. Só que olha aqui, gente. Quando eu aplicar bem aqui, ó, seno de π, quanto é o seno de π? 0. Menos seno de 0. 0 de novo. Então, isso daqui ó, vai ser 0. Isso daqui tudinho. Não é só o segundo termo, não. O primeiro também. Seno de π é 0. Então, tudo isso aqui é 0. Então, se tudo isso aqui é 0, 0 vezes o resto vai dar 0. Então, o momento em relação ao eixo y é igual a 0. Pronto. Então, deixa aí por enquanto. Ok, vamos fazer agora o momento em relação a x. Então, para eu calcular o momento em relação a x, a integral é parecida, né? Vai ser integral dupla. Vou ter a densidade, só que aqui vai aparecer agora o y, porque em relação ao eixo x, eu vou ter uma distância vertical. Então, aqui vai aparecer y vezes a densidade. E aqui eu aplico de novo coordenadas polares, né? Vai ficar integral de 0 a π, integral de 0 a a. A minha densidade é constante, vou deixar a constante aqui por enquanto, que não tem mais espaço para colocar aqui. O meu y é r vezes seno, então vai ficar r seno θ. Tem o r que aparece aqui, então vai ficar r ao quadrado. E aí eu coloco dr dθ. Eita, quase não deu espaço. Deixa eu melhorar aqui. Só para dar o espaço. Vou colocar aqui c, r ao quadrado, seno, dr, dθ. Pronto. Aí eu vou olhar isso aqui mais uma vez como duas integrais. Então, o meu momento em relação a x vai ser igual. Aí a constante eu já posso tirar. Vai ficar constante, integral de 0 a π seno. E agora integral de 0 a a, e aqui é r ao quadrado. Tá, então aqui eu vou ter que integrar esses dois. Eu vou continuar para cá, melhor. Então, aqui, ó, o meu momento em relação a x vai ficar igual. Constante. Aqui, qual é a integral do seno? Menos cosseno. Então, vai ficar menos cosseno. Como é menos cosseno, já vou colocar o menos aqui fora. Então, menos. Aí, aqui, cosseno. O cosseno eu já integrei, né? Então, falta colocar aqui de 0 a π. E integral de r ao quadrado vai ficar r ao cubo sobre 3. Isso de 0 a a. Então, agora é só fazer essa conta. Vai ficar menos c. Aqui, ó. Eu vou colocar no lugar do θ o π. Aí vai ficar cosseno de π. Cosseno de π é quanto? Menos 1. Então, vai ficar menos 1. Menos. Agora, cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, vai ficar menos 1, menos 1. E aqui, ó, quando eu colocar no lugar do r o a, vai ficar a ao cubo sobre 3. Quando eu colocar 0, vai ficar 0. Aqui, gente, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Menos 2, com esse menos daqui, vai ficar mais 2. Então, meu momento em relação ao eixo x vai ficar 2/3 de a ao cubo vezes c. Pronto. Então, esse é o momento em relação a x. Já calculei a massa, já calculei os dois momentos, só falta agora o centro de massa, que é o que ele pede na questão. Então, terceiro e último passo. Centro de massa. Muito bem, então, calcular o centro de massa, como eu estou no plano, né, então eu tenho duas coordenadas, uma em x e uma em y. Para calcular em x, que é o que a gente está chamando de x barra, você faz o quê? Você pega o momento e divide pela massa.
Esse momento aqui em relação a x ou em relação a y? Em relação a y, né? Então, momento em relação a y. Ok. Só que quanto é o momento em relação a y? Está lá no segundo quadro. Quanto é? 0. Então, ó, isso aqui é 0. Então, o x barra é 0. Ou seja, a posição em relação a x é 0. Agora, o y barra. O y barra vai ficar o momento em relação a x dividido pela massa. O momento em relação a x, a gente calculou ele bem aqui, ó, é esse valor. Então, ele é 2/3 de a ao cubo vezes a constante c, dividido pela massa. A massa está lá no primeiro quadro, que é π, é meio, né? Tem um meio ali, então vou colocar assim, meio. Aí tem π ao quadrado vezes c. Pronto. Agora eu posso simplificar, né? Você não vai deixar isso aqui lá na sua prova, você vai simplificar. Então, aqui, ó, tem constante. Simplifiquei. Aqui eu tenho a ao cubo, que é o raio, né? E aqui eu tenho a ao quadrado. Então, posso simplificar. Tirar 2 daqui e 2 daqui. Vai ficar só 1. Então, o que ficou aqui? Ficou 2/3. Ou, se você quiser, ó, não sei se vai ser mais didático, mas, por exemplo, aqui ficou 2a dividido para 3, aqui em cima. E aqui embaixo, ó, só sobrou π sobre 2. Quando você divide esse com esse, o que você faz? Você conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Se a segunda era π sobre 2, o inverso é 2 sobre π. Então, aqui vai ficar 2 sobre π. Aí, quando você faz essa conta, 2 vezes 2 vai ser 4. Então, vai ficar 4 vezes o raio dividido para 3 vezes π. Então, essa aqui é a posição em relação a y. E agora, para eu achar meu centro de massa, basta eu juntar as duas informações. Então, bem aqui, o meu x barra, y barra, vai ser a coordenada. Em x é 0, em y é 4 vezes o raio dividido por 3 vezes π. E essa é a nossa resposta final. Pronto. Então, achamos o centro de massa. O que significa? Vamos voltar aqui para o nosso desenho. A nossa lâmina era semicircular. Então, se eu fosse marcar aqui o meu centro de massa, em x a coordenada é 0, então está em cima do eixo y, e em y é aquele valor que está ali, eu já até esqueci, que é 4 vezes o raio dividido por 3π. Então, você ia ter mais ou menos por aqui, ó, o centro de massa da sua lâmina. Tá? Mais ou menos por aqui. Então, pronto, esse que é o nosso centro de massa para uma lâmina semicircular. Isso para uma densidade constante, né? Se a densidade fosse variável, aí poderia ser uma coisa totalmente diferente aí do que a gente achou. Tudo bem, então ficou alguma dúvida nesse exercício? Isso aqui é da aula passada ainda. Agora a gente vai para a aula de hoje. Tá? Então, na aula de hoje, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é sobre momento de inércia. Então, eu vou definir o que é momento de inércia e depois a gente vai descobrir qual é a integral dele, né? Qual é a integral dupla. Bom, para isso, acho que eu vou apagar. Acho que eu vou apagar aqui. Aqui, gente, hoje eu não vou fazer toda a demonstração que eu fiz na aula passada. Eu sei que vocês vão ficar tristes, porque eu sei que vocês gostam. Que a aula passada eu vi a alegria de vocês. Mas hoje eu vou resumir, porque vai ser o mesmo raciocínio, vocês vão ver. Mas vocês mesmos poderiam estar fazendo isso que eu vou fazer agora. Então, vamos lá, momento de inércia. Olha só, o momento de inércia, ele é definido, né, como? Se você tem aqui, por exemplo, você tem um eixo e você tem uma partícula. Essa partícula tem massa m. Aí, se eu peço para você, olha, calcula para mim o momento dessa partícula aqui. Você já sabe calcular momento. O que é o momento? É a massa vezes a distância para o eixo, que eu estou considerando. O momento de inércia, ele é parecido. Por quê? A gente vai definir momento de inércia como sendo a massa da sua partícula vezes a distância, só que ao quadrado. Então, a diferença aqui que vai aparecer esse ao quadrado. O momento de inércia também
Para representar ele, a gente vai usar a letra I. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, o momento de inércia desse sistema que só tem uma partícula seria a massa da partícula vezes a distância ao quadrado. O que é essa distância? É a distância da partícula até o eixo que eu estou considerando. Por isso que ainda tem o nome de momento, já que a gente classificou o momento como sendo massa vezes distância, só que agora é ao quadrado. E é por isso também que o momento de inércia também é chamado de segundo momento, tá? De uma partícula, de um sistema, de uma lâmina. Ok. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem, ou pelo menos aprendessem, que momento de inércia, se você só tem uma partícula, né, a fórmula dele, pelo menos a mais básica, é essa daqui. Massa vezes distância ao quadrado. Ok? Tá, então, apaga, que isso não é isso que a gente quer, né? Por quê? No nosso caso, a gente está em cálculo 2. Então, aqui que eu coloquei para vocês era uma coisa pontual. Tem só uma partícula, eu quero achar o momento de inércia dela. Mas estava fácil. Só que para a gente, o que a gente tem aqui agora? A gente tem uma chapa metálica, uma lâmina, alguma coisa. Ou seja, a gente tem um objeto que tem esse formato. Esse objeto tem uma densidade variável. Então, para cada ponto, você vai ter uma densidade diferente. A densidade dele, estou chamando de ρ ainda. E eu quero calcular o momento de inércia para essa lâmina. Aí você fala, é difícil, né? Porque antes, no momento de inércia, para calcular, eu tinha só um pontinho. Então, para esse único pontinho, você tinha já uma massa definida, a massa era 5 kg. E você já tinha uma distância definida, dependendo do eixo que você escolher. Aqui você não tem ainda nada definido. Por quê? Porque você vai me perguntar assim, tá, professor, mas como é que eu vou dizer qual é a distância dele para o eixo? Primeiro, que eixo o senhor está falando? Porque agora eu tenho dois eixos, né? Tenho o eixo X e o eixo Y. Realmente, aqui vai aparecer dois momentos de inércia, logo de cara. Momento de inércia em relação a X, momento de inércia em relação a Y. Tá, digamos que seja em relação a X. Então, o que eu preciso? Eu preciso da massa do meu objeto vezes a distância ao quadrado. Só que você vai me perguntar, mas que distância eu vou usar? Porque esse objeto aqui, ó, ele ocupa toda essa região aqui. Então, se eu for considerar um ponto aqui em cima, a distância para o eixo X é maior do que se eu considerar um ponto aqui embaixo. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Já que eu tenho vários pontos na minha região. Aí não preciso nem falar, você já sabe o que eu vou fazer, né? Fazer um retângulo que esteja dentro aqui da nossa região D, né? Aí você vem aqui, ó, faço o meu retângulo, já estão acostumadíssimos com isso, né? Divido o meu retângulo em subretângulos. Calculo o momento de inércia para um subretângulo primeiro, para eu entender como é que é. Aí, digamos que eu escolho esse subretângulo bem aqui. Tudo bem, aí eu vou calcular meu momento de inércia para esse único subretângulo. Para eu fazer isso, tem que escolher um pontinho lá dele para ser meu representante. Eu disse que não ia fazer, já estou fazendo, né? Essa é a nossa demonstração, mas tá bom. Tá aqui, ó. Escolhi um ponto para ser o meu representante. Esse ponto é o que a gente chama de x, i, j, y e j. Aí, como é que eu calculo o momento de inércia para esse subretângulo? Eu preciso da massa do subretângulo e da distância do meu subretângulo para o eixo. Vamos considerar que eu estou querendo calcular o momento de inércia em relação ao eixo x. Isso do subretângulo IJ. Mais uma vez, eu preciso da massa do subretângulo. Como é que eu calculo a massa dele? Eu vou considerar que a densidade em todo esse subretângulo é constante. Mas constante igual a quanto? Igual ao valor da densidade nesse meu representante, que é ρ xij estrela vezes yij estrela. Então, se eu estou considerando que a densidade é constante igual a isso daqui, para eu achar a massa do retângulo todo, basta eu pegar essa densidade e multiplicar pela área do subretângulo, que é ΔA. Assim, eu vou achar a massa. Agora, o que está faltando para o momento de inércia? Eu pegar essa massa e multiplicar pela distância ao quadrado. Distância em relação ao quê? Em relação ao eixo x. Se há distância em relação ao eixo x, então eu preciso da minha distância vertical. Ou seja, da distância daqui para cá. Mas essa distância aqui, mais uma vez, estou usando o meu ponto aqui
que é o meu representante, essa distância é justamente y. Não só y, mas y e j estrela. Então, essa é a distância e essa é a massa. Só que o momento de inércia é distância ao quadrado. Então, falta só eu pegar essa distância aqui e elevar ao quadrado. Pronto. Então, agora eu tenho o quê? Eu tenho momento de inércia para um subretângulo. Vai ser dado por essa fórmula aí. Se eu quero momento de inércia total, eu faço o quê? O somatório. Mas isso vai ser o quê? Uma aproximação. Se eu quero de fato meu momento de inércia, eu pego o limite. Então, no final, não vou fazer o resto, porque você já sabe o que vai acontecer, mas no final, o meu momento de inércia em relação ao eixo x vai ser integral dupla da minha função. Quem é minha função? Densidade vezes y². Vai ficar y² vezes a minha densidade. Então, se você calcular esta integral dupla aqui, você está calculando o momento de inércia em relação ao eixo x. Se eu quiser o momento de inércia em relação ao eixo y, o raciocínio é o mesmo, só que como é em relação ao eixo y, então eu estou falando da minha distância horizontal. Então, o momento de inércia em relação ao eixo y vai ser integral dupla, só que agora x², vezes a densidade. Pronto. Vai ser isso daí. Entenderam, gente? Tranquilo, né? Foi quase a mesma coisa que a gente já fez na aula passada. Então, pronto. Então, vamos aqui para os nossos slides, né? Vou até trocar aqui, que agora nós estamos na aula 26. Então, olha só. Aula 26, como eu falei, ainda estamos em aplicações de integrais duplas. Só que hoje eu vou trazer duas novas aplicações. A primeira, que a gente já começou a trabalhar, é o momento de inércia. Depois a gente vai passar para cálculo de áreas. Uma observação também, gente, é que esse assunto vai ser o assunto da semana toda já, tá? Tanto segunda quanto quarta. Então, a gente não vai acabar hoje esse slide todinho, a gente não vai resolver tudo hoje. Mas eu vou fazer com calma e eu pretendo acabar, como diz no cronograma, né? Quarta-feira a gente termina tranquilamente. E aí você percebe que o assunto não vai ser grande para essa prova, tá? Porque vai ser praticamente só um slide que a gente vai estudar essa semana. E aí você já sabe, então, que a sua prova ou vai ser um momento de inércia ou vai ser um cálculo de áreas. Tá bom? Então é isso, está bem tranquilo. Apesar de que a prova está um pouco mais trabalhosa, né? Já falei no início da aula. Então, vou precisar que você se dedique aí um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu já falei, ó, o momento de inércia de uma partícula de massa m em relação ao eixo vai ser md², d é a distância da partícula ao eixo, m é a massa. E se eu for estender o conceito a uma lâmina com densidade ρ, xy em uma região D, então o momento de inércia em relação a x vai ser esta integral dupla bem aqui bonitinha, que vocês já sabem como é que chega, né? Como é que demonstra. O meu momento de inércia em relação ao eixo y vai ser essa outra integral dupla aqui. A única diferença é que aqui vai ser x² e antes era y². É interessante também, gente, que nesse caso de momento de inércia, uma outra definição importante é o momento polar de inércia. O que é o momento polar? O momento polar é quando, ao invés de você considerar a distância ou para o eixo y ou para o eixo x, você considera a distância do ponto para a origem. Então, nesse caso, o seu momento polar de inércia vai ser dado por esta fórmula aqui, tá? Vai aparecer x² mais y². Eu vou para o quadro agora até para mostrar para vocês algumas observações sobre esse momento polar. Então, ó, deixa eu vir para cá. Queria só que vocês entendessem pelo menos duas coisas desse momento polar de inércia. Então, ó, vou desenhar de novo aqui, aí vai ser mais rápido. Então, digamos que você tem uma lâmina D, a gente quer calcular o momento polar de inércia dela, coloco ela num retângulo, faço a minha divisão aqui, considero aqui o meu retângulo.
Olha só, o que que muda no momento polar? É que no momento polar, eu não vou considerar a distância ao eixo x ou ao eixo y. Eu vou considerar a distância do ponto para a origem. É isso que vai mudar aqui no momento polar de inércia. Então, por exemplo, se eu quero calcular o momento polar de inércia desse subretângulo aqui, eu escolho um pontinho lá para ser meu representante. Então, eu escolhi esse ponto bem aqui. Aí, eu quero calcular o momento polar de inércia desse meu representante. Então, eu faço, vou fazer aqui, I0, 0 porque é justamente a distância até a origem, né? Desse meu subretângulo vai ser a massa, que você já sabe como é que calcula a massa. A massa é ρ, xij, yij, vezes ΔA, vezes a distância ao quadrado. Só que a distância agora não é nem a distância vertical nem a horizontal. É a distância desse meu ponto até a origem. E agora, o que eu faço? Você sabe como é que calcula a distância de um ponto até a origem. Como é que é? Raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado, não é isso? A gente já fez isso aqui várias vezes no nosso curso. Então, a distância desse ponto aqui, que é meu representante, até a origem, vai ser raiz quadrada de xij estrela, isso aqui ao quadrado, mais yij estrela, isso aqui também ao quadrado. Tá? Então, isso daqui é a distância. Só que o momento de inércia não é só distância, é distância ao quadrado. Então, eu vou ter que pegar essa raiz quadrada e elevar ao quadrado, por causa da fórmula da definição. Quando eu pego essa raiz e elevo ao quadrado, a raiz vai sumir. E aí, no final, vai sobrar só isso daqui, né? Quando eu fizer ao quadrado, aí vai ficar só xij estrela mais yij estrela, só que os dois ao quadrado, né? Tanto esse daqui ao quadrado, quanto esse daqui ao quadrado. Então, o momento polar de inércia para um subretângulo vai ser dado por essa fórmula aqui. Por isso, que quando eu faço somatório e passo o limite, a minha fórmula final vai ser integral dupla de x² mais y² vezes a minha densidade. Pronto. Essa é a primeira observação. É você entender como é que você chega nessa fórmula aqui, até para você não ter que ficar decorando, né? Basta você entender pelo menos um conceito, dali você já tira o resto. Outra coisa legal aqui é que, olha só, isso daqui é uma integral dupla, certo? A integral dupla, ela é um operador linear. Quer dizer que eu posso usar algumas propriedades interessantes. Primeira coisa, antes de eu aplicar qualquer propriedade, eu vou distribuir aqui essa densidade. Vou multiplicar ela com esse parênteses. Então, isso daqui vai ficar integral dupla de x² vezes a densidade mais, agora eu multiplico com y, vai ficar y² vezes a densidade. E agora sim, eu vou aplicar o fato da minha integral ser linear. Então, eu posso separar essa soma aqui, ó, em duas integrais. Então, você faz a integral da soma é a soma das integrais. Então, vai ficar uma integral disso mais integral disso. Então, isso aqui vai ser igual a integral dupla de x² vezes a densidade mais uma outra integral dupla, só que agora de y² vezes a densidade. Gente, isso aqui, o que é essa integral dupla aqui? x² vezes a densidade. É o momento de inércia em relação a x ou y? Y. E esse daqui? Em relação a x. Então, ó, isso daqui vai ser momento de inércia em relação a y mais momento de inércia em relação a x. Então, o que eu acabei de mostrar para vocês? Que o momento polar de inércia é a soma dos dois momentos aqui, em relação a y e em relação a x. Então, com isso, a gente termina essa parte teórica do momento de inércia. Gente, o momento de inércia ele é de extrema importância, principalmente para algumas engenharias, tá? Tanto engenharia civil como engenharia mecânica vê isso daqui ao longo de praticamente todo o curso.
O momento de inércia, na verdade, ele vai te dar, fisicamente falando, como se fosse a resistência que seu objeto vai ter a uma mudança, a uma variação na sua rotação. Então, eu vou dar alguns exemplos, mas, por exemplo, quanto maior o momento de inércia de uma roda, por exemplo, mais difícil vai ser você girar essa roda, digamos assim. A gente vai fazer um exemplo disso daqui a pouquinho, né? Enquanto isso, a gente vai ficar com as fórmulas aqui. Muito bem, então vamos lá. Primeiro exercício diz o seguinte: uma chapa é moldada conforme esse conjunto aí, ó. Nosso conjunto é esse daí. Nós vamos considerar como nossa densidade constante igual a 1 e a gente vai calcular o momento de inércia dessa chapa em relação ao eixo x, tá? Então vamos ver o que vai acontecer nesse caso. Vou colocar aqui o conjunto primeiro. O conjunto é o conjunto R. O meu x está entre menos b sobre 2 e b sobre 2. E o meu y está entre menos h sobre 2 e h sobre 2. E a minha densidade é igual a 1 kg por metro quadrado. Ele quer o momento de inércia em relação ao eixo x. Ok. Então, aqui nossas informações. Bom, primeira coisa, ele quer o momento de inércia. Então, você já tem que saber o momento de inércia, como é que calcula. É aquela integral dupla lá, que está aqui no nosso segundo quadro. E agora, você tem que analisar também a sua região de integração. Então, você tem que ver, ó, que figura vai te dar esse teu conjunto. Só que, olhando de cara, gente, o x está entre duas constantes. O y está entre duas constantes. Então, essa região aqui é o quê? É um retângulo, tá? É um retângulo. Então, eu venho aqui. E, claro, de propósito também, se você reparar, o nosso retângulo ele vai ter uma simetria, né, em relação aos eixos. Porque eu coloquei ó, x entre menos b sobre 2 e b sobre 2. Então, por exemplo, se eu marco aqui, digamos que o b sobre 2 é bem aqui, por exemplo. Então, onde é que vai estar o menos b sobre 2? Vai ser o simétrico dele, vai estar a mesma distância, só que do outro lado. E aqui em y a mesma coisa. Eu tenho menos h sobre 2 e h sobre 2. Então, digamos que se o h sobre 2 está bem aqui, o menos h sobre 2 está na mesma distância aqui do outro lado. Então, vai estar bem aqui. Tá? E aí você já sabe, eu teria que fazer duas retas horizontais, duas retas verticais, e a interseção delas é essa nossa região. Só que eu já vou estender aqui até o ponto certo. Então, aqui o lado esquerdo da nossa região, aqui o lado de baixo e aqui o lado direito. Então, esta daqui é a nossa região. Tá, aqui, deixa eu colocar, é b sobre 2 e aqui é menos b sobre 2. Aqui em cima é h sobre 2 e aqui é menos h sobre 2. Pronto. Então, a nossa região é essa. Beleza. Já tenho a região. Ele quer o momento de inércia em relação ao eixo x. O que eu faço? Eu aplico na fórmula. A fórmula do momento de inércia em relação ao eixo x vai ser integral dupla da minha região, estou chamando de região R. Como é em relação a x, então vai ser y ao quadrado vezes a minha densidade. E agora eu vou ajeitar essa integral aqui para poder resolver ela. A minha região é um retângulo, gente. Então, eu vou usar o quê? Coordenadas cartesianas ou polares? Cartesianas, né? Posso usar polar? Pode, mas aí você ia ter uma dificuldade, né? Então, ó, vou usar coordenadas cartesianas. E eu tenho justamente um retângulo. Então, nesse caso, isso aqui vai ficar igual, integral. Tanto faz começar com x ou com y. Vamos dizer que vou começar com y.
Então, aqui é menos h sobre 2 até h sobre 2. Aqui, de menos b sobre 2 até b sobre 2. Aqui, y ao quadrado é y ao quadrado, já que eu não mudei de coordenada, né? A minha densidade é 1. Ele fala aqui no problema, ó, a densidade é 1. Tá, vamos lá. Temos uma pergunta aqui do Marco. Diga lá, Marco. Boa tarde, Marco Antônio de Engenharia da Computação. Nessa questão que o senhor está fazendo, a gente pode usar a simetria para calcular também? Tipo, calcular só 1/4 e depois pegar o resultado e multiplicar por 4 e dizer que é um momento para tudo ou não? Sim, Marco. Nesse caso, você pode fazer isso. Nesse caso aqui, ó, o Marco está perguntando o seguinte. Você tem aqui essa região, né? Você tem simetria em relação aos dois eixos. Então, eu poderia pegar só uma integral só dessa parte aqui e depois multiplicar por 4? Poderia. Tá? Poderia, sem problema nenhum. Por quê? Porque a função que eu estou integrando, ela é 1 vezes y ao quadrado. Aí, no caso do y ao quadrado, você teria uma simetria, se bem que... Não, peraí. Porque eu estou pensando que é tudo constante, mas não é constante não. Aqui. Tu poderia, Marcos, só fazer o seguinte, espera lá. Tu pode fazer isso, mas não dividir por 4, tá? Uhum. Porque... Nesse caso aqui... Olha, tu fez uma boa pergunta, Marcos. Boa pergunta. Espera aí que eu vou pensar um pouquinho antes de responder. Okay. Porque a minha função é y ao quadrado. Então, no caso... Aqui é só o domínio dela. Aqui eu tenho x e eixo y. Com relação a x não tem... Mas, por exemplo, se eu pegar esses daqui, o que vale é o y, né? Essa distância daqui para cá... Professor? Diga, Marcos. É y ao quadrado da função. A função é y ao quadrado que eu estou integrando. Mas na parte de baixo vai ser simétrica a parte de cima. Pois é isso que eu tô... Vai ter uma simetria. Mas eu só quero saber também. se vai ser ou aqui, entendeu? Entendi. É isso que eu estou vendo aqui. Mas no caso... Marco, peraí. Y ao quadrado, porque se eu pegar aqui... Será que eu vou ter que fazer o gráfico dessa função mesmo para te responder? Apesar de que y ao quadrado é uma função par também, né? Como é uma função par, eu acho que isso vai me dar a simetria dos dois lados. É porque em relação a x não aparece, né? Então não tem problema. E o y é uma função par, eu acho que está certo mesmo, Marco. Eu acho que está certo. Mas eu acho que está certo porque o y é uma função par. Uhum. Entendeu? Então, e o x não tem independência com relação a x aqui, entendeu? Sim. Mas eu vou fazer um teste, eu vou fazer do teu jeito. Mas eu acho que vai dar por conta disso. Tá. Se der errado, aí eu vou procurar uma explicação para ti, tá bom? Okay. Obrigado, professor. Ou nada. Tudo bem, então a ideia do Marco é fazer isso aqui, ó. A gente vai fazer de 0 a b sobre 2, de 0 a h sobre 2, só que eu vou multiplicar por 4, já que eu estou considerando só uma quarta parte. E a função continua a mesma, y ao quadrado dy dx. Quando eu fizer isso, vai ficar 4 vezes... Aqui vai ficar b sobre 2. Aqui eu vou fazer rápido, tá, gente? Só para responder logo o Marco, mas depois eu volto para a gente fazer daquele jeito. Aqui vai ficar y ao cubo sobre 3 de 0 a h sobre 2. Aqui já corta isso com esse, vai ficar 2. Então aqui vai ficar 2/3 de b. E aqui vai ficar h ao cubo sobre 8. Vai dar certo mesmo, Marco. Corta esse com esse, vai ficar 4, que aí vai dar b, h ao cubo sobre 12. Essa é a resposta mesmo. Então dá, Marco, mas acho que é por conta disso mesmo. Porque o x não tem dependência, né? Então o x você descarta já. E no caso do y, é porque y é uma função par. Aí, então você pode pegar, quando você for fazer aqui, ó, de menos h sobre 2 até h sobre 2, dy, por exemplo, aí você está integrando... se bem que é isso mesmo, ó. Não, peraí, já te respondo já com categoria, peraí. É isso mesmo, Marco. Já entendi.
Olha só, vou voltar para cá, tá? Aqui eu tenho dy dx, tá? Aqui, ó, eu posso separar isso aqui em dois integrais, certo? Então, vai ficar assim. Vai ficar integral de menos b sobre 2 a b sobre 2 dx, integral de menos h sobre 2, h sobre 2, y ao quadrado, dy, tá? Olhando para duas integrais diferentes aqui, olha essa primeira aqui. Eu tenho aqui 1, certo? Então eu tenho simetria em relação ao eixo y, pelo menos. Então, essa daqui eu posso transformar. Então, aqui vai ficar 2 vezes integral de 0 a b sobre 2 dx. Ó, já transformei essa. Mas essa daqui a função é par, como eu te falei, como eu estava suspeitando. Como essa é uma função par e está de menos h sobre 2h sobre 2, aí eu posso aplicar a mesma coisa. Ou seja, então essa aqui eu também tenho uma simetria em relação ao eixo x. Então, posso aplicar aqui e dizer que isso aqui é 2 vezes a integral de 0 a h sobre 2, y ao quadrado, dy. Aí 2 vezes 2 vai ficar 4, e aí eu volto para a integral. Tá? Entendeu? Então, é por conta disso mesmo. Excelente pergunta, viu, Marco? Palmas para o Marco pela pergunta dele. Muito bom, muito bom. Tá? Já está até a resposta aqui, né? Gente, às vezes vocês fazem uma pergunta que às vezes nem eu ou outro professor, né? A gente não parou para pensar necessariamente, né? Claro que essa questão da simetria, ela já é uma pergunta que normalmente vem mesmo na nossa mente, né? Mas, assim, dizer exatamente sempre quando vai poder ou quando não vai poder, numa integral dupla, nem sempre é tão fácil, né? Às vezes tem que parar um pouquinho para pensar mesmo antes de responder. Mas é isso mesmo. Tá, então, eu já até dei a resposta, né? Você já sabe a resposta daqui, mas vamos continuar. Isso daqui vai ser 4. A integral disso daqui vai ser o próprio x. O x está indo de 0 a b sobre 2. Esse daqui vai ficar y ao cubo sobre 3. E aqui eu estou integrando de 0 a h sobre 2. Quando eu for colocar no zero, vai ficar 0 mesmo, né? Então, aqui, ó, no lugar do x, eu vou colocar b sobre 2. Então, vai ficar 4 vezes b sobre 2. E no lugar do y, eu vou colocar h sobre 2. Ainda tem esse 3 aqui, que eu já vou colocar o 3 bem aqui também. E aqui vai ficar h sobre 2 ao cubo, que é h ao cubo sobre 8. E agora, eu só simplifico esse 8 com esse 4. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. No final, a gente vai dar isso aqui, ó, bh ao cubo, bh ao cubo, dividido 3 vezes 2 vezes 2, que vai dar 12. Pronto. Então, esse momento de inércia aqui, ó, deu bh ao cubo sobre 12. Essa é a nossa resposta. Agora, eu só queria fazer alguns comentários sobre isso aqui, tá? Primeiro, perceba o seguinte. A minha densidade, eu coloquei igual a 1. O que isso significa? Significa que essa minha integral aqui, eu não estava interessado nas propriedades físicas dela, na densidade dela. Eu estava olhando só para a questão geométrica dela. Então, quando eu faço um momento de inércia que não leva em consideração a minha densidade, esse também é um momento de inércia diária, que a gente chama. Esse momento de inércia aqui, que a gente acabou de calcular, ele é muito, mas muito aplicado, como eu falei, nas engenharias, principalmente civil e mecânica. Principalmente quando você quer projetar, por exemplo, uma casa, um prédio. Toda vez que você tem uma construção, por exemplo, né, às vezes a gente pensa que a construção, tudo que a gente vê, está sustentando tudo, né? Mas não. Na verdade, a nossa construção ela tem um esqueleto. Por exemplo, às vezes você olha para a sua parede, você pensa que a sua parede está sustentando a casa, mas não está. Muitas vezes não está. Claro, em alguns casos sim, né? Que no caso é alvenaria estrutural. Mas em muitos casos, a sua parede ela é só uma vedação ali. Tá? O que está sustentando a casa é o quê? A viga, que é a parte horizontal, e o pilar. Essa viga, quando o engenheiro vai dimensionar a viga, ela tem que estar resistente a alguns esforços, que a gente chama de momento fletor, de esforço cortante. Na hora que você vai dimensionar, você usa muito a questão do momento de inércia de uma viga. Então, de propósito, eu coloquei aqui a densidade igual a 1. De propósito, eu coloquei, se vocês perceberem,
como a origem do meu plano cartesiano sendo o centro de massa da minha viga. Da minha viga não, né? Do meu retângulo. Por quê? Porque você pode olhar esse retângulo aqui como se fosse uma seção transversal de uma viga. Agora, observe só. Se isso aqui é a seção transversal de uma viga, e eu disse que o momento de inércia é BH ao cubo sobre 12, significa que o momento de inércia de uma viga vai ser influenciado pela base dela e pela altura dela, né? Porque se você reparar, ó, se aqui é menos B sobre 2 e aqui é B sobre 2, então tudo isso aqui é uma base e tudo isso daqui é uma altura. Então, claro, quanto maior a base, quanto maior a altura, maior é o momento de inércia. Porém, o que influencia mais é o quê? É a base ou é a altura? Pela fórmula. É a altura, porque a altura está ao cubo. Significa que se você dobrar a base de uma viga, de uma seção transversal, e dobrar a altura, você vai ter consequências diferentes. Quando você dobra a altura, você fica com uma viga muito mais rígida, digamos. Você fica com uma viga muito mais resistente. Tem um exemplo clássico na mecânica, que é esse daqui, ó. Pense que você tem aqui uma viga, né? Uma régua, né? Então, ó, pense que isso aqui é a seção transversal da sua viga. Então, se a sua seção está em pé, está replicando mais ou menos o que eu coloquei aqui, ó, onde a altura é maior que a base. Agora, se você colocar a sua viga deitada, aí é como se você deitasse essa figura aqui. Então, a sua base ia ser maior que a sua altura, ok? Beleza. Qual desses casos, ó, ou a minha viga deitada ou a minha viga em pé, qual desses casos tem maior momento de inércia? Em pé. Por quê? Porque em pé a altura é maior e a altura é que influencia mais. Aí, como consequência, olha o que acontece. Se você colocar a sua viga deitada, assim, é muito mais fácil dela sofrer uma flexão. Ó. Tanto que você mesmo faz aqui, ó. Isso aqui a gente chama de momento fletor. Você está fletindo uma viga. Agora, coloca a sua viga em pé e tenta fazer o mesmo movimento, ó. Aí já é muito mais difícil. Por quê? Porque assim, o momento de inércia é muito maior. Ou seja, a resistência a esse movimento já é muito maior. Ou seja, isso aqui é um simples exemplo, você consegue perceber aqui a consequência do momento de inércia. Tá? É claro que também serve para outras coisas. Ian, tem alguma pergunta? Eu sou Ian Jorge, engenharia elétrica, e eu estava perguntando sobre o fato de que a gente fez todas as contas em relação ao eixo X, então isso se aplica em relação ao eixo X normalmente, porque se a gente aplicar uma força em outra direção, isso não se aplicaria. Muito bem, é isso mesmo, Ian. Então, ó, o Ian percebeu o seguinte, ele falou assim, professor, mas isso tudo a gente está fazendo considerando o quê? O eixo X. Porque se eu for considerar o eixo Y, aí já vai inverter. Se você considerar o eixo Y e for calcular o momento de inércia, aí já vai dar B ao cubo vezes H sobre 12, digamos. Aí vai ser o inverso. Mas de propósito, Ian, eu coloquei aqui de fato o eixo X, porque quando você vai estudar na mecânica, em relação ao eixo X, por exemplo, você tem a linha neutra, em relação ao eixo X, por exemplo, que você vai sofrer esse movimento aqui de flexão. Então, tanto que lá, quando você for estudar, você nem vai colocar assim em relação ao eixo X ou Y normalmente. Você já fala assim, momento de inércia de uma viga. Já é isso daqui. Nem fala assim em relação a X e em relação a Y, muitas vezes, né? Mas claro que por trás de tudo isso, por trás disso, tem tudo isso aqui que a gente está falando. Mas isso foi uma observação muito boa. Aí por isso que de propósito, eu fiz aqui a densidade igual a 1, eu pedi só o momento em relação a X, eu coloquei o centro, a origem como centro de massa, porque tudo isso vocês vão considerar na hora que vocês forem estudar mesmo esse assunto, tá bom? Mas isso aqui é só uma prévia, mas pelo menos você já sabe, né? Quando o professor de vocês for falar sobre isso, aí você já até diz, não, professor, já sei até demonstrar essa fórmula aí. É uma integral dupla. Aí você faz lá, pronto, você tirou 10 já. Tá em mecânica, né? Então é isso, gente. Isso aqui é um exemplo clássico, mas vocês vão ver muito isso ao longo do curso, tá? Pelo menos eu acho que espero ter sido o primeiro, pelo menos, a mostrar para vocês esse exemplo aqui da régua. Gostei das perguntas, ó. Então, hoje o pessoal tá empolgado, né? Que é a aplicação. Isso é muito importante mesmo. Bom, então é isso, né? Vamos resolver mais exercício aqui. Exercício número 2 agora. Olha só, determine os momentos de inércia em relação a X, em relação a Y e o polar de um disco D com densidade é constante também, sempre na origem, raio A. Bem, então vamos fazer.
Vou só colocar aqui o exercício 2. O que ele diz? É um disco, né? A minha densidade é constante. Aí tá, o resto a gente já sabe. Centro na origem, raio álica, momento de inércia. Beleza, então de informação mesmo, basicamente esse daqui a gente vai fazer nosso desenho. Esse assunto, gente, eu gosto muito dele, né? Pelo menos vocês sabem, pelo menos alguns sabem, eu sou formado em engenharia civil, né? Então, acho que essa parte de mecânica das estruturas, teoria das estruturas, momento de inércia, momento de fletor, uma das partes que eu mais gostava, né? Por isso que eu já falo assim sobre isso mais empolgado ainda, né? Claro que todo o cálculo 2 me empolga mais, tá? Só que essa parte também eu tenho um pouco de, digamos, de carinho, né, por ela, né? Já trabalhei muito com isso. Então, vamos lá, exemplo 2, eu tenho uma densidade, a densidade é constante. Agora eu tenho um disco, eu quero calcular o momento de inércia para o disco. Então, ó, você faz aqui o eixo X, o eixo Y. Vou fazer aqui um círculo, centro na origem, raio A. Então, pronto, esse aqui é o nosso disco. Aí ele quer que eu calcule os 3 momentos de inércia para esse disco. Aqui, assim, tem várias formas de fazer, né? Assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o momento de inércia em relação a X e vou calcular o momento de inércia em relação a Y. Mas vocês vão ver que vai dar o mesmo resultado. Por quê? Porque nesse caso aqui desse objeto, se você perceber, ó, o círculo, principalmente quando ele está centrado na origem, ele tem simetria aqui, ó, todos os lados que você imaginar. Por exemplo, pega qualquer reta cortando aqui a origem, qualquer reta, você vai ter sempre uma simetria. Isso implica, geometricamente falando, que o momento de inércia em relação a x vai ser igual ao momento de inércia em relação a y, tá? Mas como aqui a gente está sendo mais, assim, de forma mais didática, eu vou calcular os dois. A gente vai realmente comprovar que vai dar o mesmo resultado. Quando eu for calcular o polar, não, eu só vou somar os dois para calcular, tá? Então vamos lá, vou calcular aqui o momento de inércia em relação a x primeiro. Então isso aqui é uma integral dupla da minha região D. C em relação a x vai ficar y ao quadrado, é a densidade, dA. Bom, isso aqui é um disco, né? Então a gente vai usar coordenadas polares. O meu raio, você já sabe que está de 0 a A. O meu θ, ele vai de 0 até 2π. Pronto. E agora eu vou usar isso aqui, coordenadas polares, né? Isso aqui vai ficar integral. Como é um retângulo polar, tanto faz. Então, vou colocar de 0 a A, de 0 a 2π. Muito bem. O y ao quadrado, o y é r seno. Ao quadrado vai ficar r ao quadrado, seno ao quadrado. A minha densidade é constante, é c. Então, vou deixar um c aqui já, mas que eu já vou tirar ele depois. Vezes r. Como vai ter um r aqui, então já vou colocar r ao cubo. E agora eu vou integrar dθ dr. Aqui, como eu tenho uma função que depende de r vezes uma função que depende de θ, eu vou separar em duas integrais. Então, isso aqui vai ser igual. Isso aqui é constante, eu vou deixar aqui fora. Depois, integral de 0 a A, r ao cubo, dr. Depois, integral de 0 a 2π, seno ao quadrado. Gente, uma observação, tá? Vocês percebem que, quando a gente está falando de coordenadas polares, aparecem muitas integrais envolvendo aqui funções trigonométricas. Então, eu preciso que vocês saibam, assim, tranquilamente, calcular uma integral dessa daqui, por exemplo, que você aprendeu lá no cálculo 1. Nesse caso aqui, seno ao quadrado, você vai usar a identidade do arco duplo, ou seja, do arco metade. Ou seja, seno ao quadrado é meio menos meio de cosseno de 2θ. Então, é isso que eu vou usar aqui, tá? Então, isso aqui vai ser igual a C. Aí, aqui eu já sei que vai ficar R a quarta sobre 4. R a quarta sobre 4. E aqui, como eu falei, R a quarta sobre 4, mas eu integrei de 0 a A. E aqui vai ficar integral de 0 a 2π. Seno ao quadrado, como eu estava falando, é meio
menos meio de cosseno de 2θ, dθ. Muito bem. Aí você vai precisar calcular isso daqui agora. Para ser um pouco mais rápido, eu vou usar algum argumento aqui com vocês, bora ver se vocês concordam comigo, tá? Eu quero calcular a integral disso daqui, principalmente. Ó, porque aqui eu vou distribuir, né? Vai ficar a integral disso menos meio vezes a integral disso daqui. Então, quem seria a integral de 0 a 2π só do cosseno de 2θ? Vamos lá. Se você lembrar, como seria o gráfico de uma função cosseno, né? O gráfico de uma função cosseno é o que a gente chama de cossenoide. Então, por exemplo, de 0 a 2π, se você tivesse só cosseno de θ, ela ia fazer esse movimento aqui. E bem aqui seria o 2π, né? Só que aqui não é cosseno de θ, é cosseno de 2θ. O que significa cosseno de 2θ de 0 a 2π? Quer dizer que para o mesmo intervalo, ela vai fazer 2 voltas completas, a sua função cosseno. Então, nesse caso, ó, ela vai continuar dando mais uma volta completa e vai parar aqui. E bem aqui é o 2π. Então, essa função cosseno de 2θ, de 0 a 2π, ela faz esse movimento aqui. Calcular essa integral de 0 até 2π significa que você vai pegar a área do pessoal de cima e subtrair da área do pessoal de baixo. Então, ó, aqui em cima, por exemplo, você tem essa região bem aqui. Essa região é a mesma dessa, só que uma está em cima e outra aqui está embaixo. Se eu juntar essa região com essa daqui, vai dar exatamente essa região bem aqui também. O que significa que as áreas de cima vão ser descontadas na área de baixo. Então, quanto é que vai dar essa minha integral aqui? 0. Então, isso daqui, ó, vai dar 0. Ah, mas eu não entendi, eu prefiro fazer do jeito normal. Pode fazer. Se você fosse fazer do jeito normal, a integral disso daqui seria seno de 2θ sobre 2. Quando você fosse aplicar aqui nos intervalos, ó, seno de 2θ, colocando θ igual a 2π, ia ficar 4π, ia ficar 0. Depois em 0 ia ficar 0 de novo. Então, de qualquer forma, isso aqui vai dar 0. E vai sobrar só o meio aqui. Então, é esse meio que eu vou integrar. Integral de meio vai ficar θ sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual. Aqui, ó, no lugar do R, eu vou colocar o A, vai ficar A à quarta. Depois eu vou colocar 0, vai ficar 0. Então, vai ficar C vezes A elevado a 4 sobre 4. E aqui, né? Aqui eu tinha meio, vai ficar meio vezes θ. Aqui vai ficar meio vezes θ. E eu integrei de 0 a 2π. Então, no lugar do θ, eu vou colocar 2π, vai ficar só π. Depois 0 vai ficar 0. Então, concluindo, isso aqui vai ficar π vezes o raio elevado a 4 vezes c dividido para 4. Pronto. Esse daqui é o momento de inércia em relação ao eixo x. Agora a gente vai fazer em relação ao eixo y. E depois o momento polar. Agora, para o momento de inércia em relação ao eixo y, vou fazer mais rápido. Vai ser integral dessa mesma região, só que agora x² vezes a densidade. A densidade é constante, c, então ela sai aqui da minha integral. Vou usar de novo coordenadas polares, então vai ficar de 0 a 2π, de 0 a a, x² xr cosseno, então vai ficar r ao quadrado, cosseno ao quadrado. Só que tem um r aqui, então aqui vai ficar r ao cubo. dθ dr. Vou dividir em duas integrais. Isso aqui vai ser c, integral de 0 a r ao cubo, dr, integral de 0 a 2π, cosseno ao quadrado. Bom, aqui vai ficar r à quarta sobre 4, como é de a a 0, então vai ficar a à quarta sobre 4. Então, isso aqui é c vezes a à quarta sobre 4, integral de 0 a 2π.
Aqui eu vou aplicar a identidade de novo. Vai ficar meio mais meio. A única diferença é o sinal, que vai ficar mais. Então, vai ficar meio mais meio cosseno de 2θ. Você já sabe que isso aqui vai dar zero. Já expliquei ainda agora. E aqui vai ficar só, de novo, θ sobre 2. Θ sobre 2 aplicado aqui vai ficar π, que nem a gente fez ainda agora. Então, a resposta aqui vai ser de novo. π a² vezes c dividido para 4. E agora só falta o momento polar. Mas o momento polar, o que eu vou fazer? Eu vou somar os dois momentos aqui que eu acabei de obter. Então, para o momento polar, eu vou somar momento em relação a x, momento em relação a y. E os dois momentos têm o mesmo valor, que é π a² vezes c sobre 4, mais π a² vezes c sobre 4. Isso é a mesma coisa, vai ficar 2 vezes isso, que simplificando vai ficar π a² vezes c dividido para 2. Então, essa é a nossa resposta. Então, note que o momento polar, ou o momento de inércia em relação a x e y, de um disco, ele depende... Opa, temos uma pergunta? Tá, você pode fazer a pergunta ali, por favor. É só para corrigir o que é que eu errei? Ali, aqui? Aqui. Ah, sim, boa pergunta. Entendi, você está falando que daqui para cá seria seno, né? Porque ali no outro caso era seno e virou cosseno. Isso, só que não. Por quê? Porque nessa identidade aqui, mesmo que seja cosseno ao quadrado ou seno ao quadrado, aqui é sempre cosseno de 2θ. Aí, o que diferencia é o sinal. Aqui é mais e ali era menos, tá? Mas o fato de aqui ser cosseno de 2θ permanece. Sempre vai ser cosseno de 2θ quando você aplicar a identidade do arco metade. Entenderam? Mas isso é da identidade mesmo, né? É esse o motivo mesmo que você vai fazer demonstração. Você só tem que ficar de olho no sinal. Um é menos, outro é mais. Tá bom? Então é isso. Então, o que eu estava falando? Ah, tá. Então, ó, repare o seguinte, que o momento de inércia, nesse caso de um disco, ele é influenciado principalmente pelo raio. Então, é como se você tivesse, pensa em, sei lá, 2 rodas, só que uma tem um raio maior que a outra. Então, no caso, quanto maior o raio, mais difícil vai ser de você conseguir, por exemplo, fazer uma rotação nela. Né? Então, quanto mais pesada, maior a massa, por exemplo, também mais difícil você vai ser, né, girar ela, por exemplo, né, por conta desse momento de inércia aqui que a gente está calculando. Então, vamos lá, mais um exercício, último dessa parte, a gente vai começar depois outro assunto. Exercício 3, determine o momento de inércia em relação ao eixo Y, é só um momento agora, tá? De uma lâmina com densidade, olha a densidade dela, C vezes Y, ocupando uma região limitada pelas curvas, e essas são as curvas. Infelizmente, esse nosso último exercício de momento de inércia, né? Depois a gente vai para a área. Exercício número 3. Bom, ele me diz que a densidade aqui ela é uma constante vezes o y. E a minha região está entre essas curvas aqui. 1 menos x² e y igual a 0. Pronto, já temos tudo aqui. Gente, só uma curiosidade, tá? Eu dizer que a densidade ela é constante vezes y, se eu tivesse só a constante, você já sabe, a densidade é constante. Agora, se eu multiplico por y, ela já não é mais constante, né? Porque tem o y aqui variando. Mas você pode dizer, pelo menos, que essa densidade ela é proporcional. Ou seja, a sua densidade aqui ela é proporcional ao quê? Nesse caso, a y. E lembra que y não é a nossa distância vertical? Então, você pode dizer, nesse caso, que a sua densidade ela é proporcional à distância vertical do seu ponto. É bonito, né? Melhor do que só escrever isso daqui.
Se eu dissesse, por exemplo, assim, a minha densidade é proporcional à distância horizontal. Então, eu estava dizendo isso aqui, C vezes X. Só isso. Né? Então, é outra forma de falar, uma forma mais elegante, né, de dizer aqui essa informação para vocês. Tá, então a densidade é isso. Agora, bora olhar que região é essa daqui, ó. Então, vou fazer aqui meu plano cartesiano. Primeira função que eu vou colocar aqui é a função 1 menos x². Que função é essa? Isso aqui é uma parábola com cavidade para cima ou para baixo? Para baixo. E, na verdade, ó, ela é a minha parábola com cavidade para baixo, só que deslocada uma unidade para cima. Era aquela que tocava a origem, mas eu desloquei uma unidade para cima, por causa desse mais 1 aqui. Então, ó, venho aqui, faço uma parábola mais ou menos assim. Pronto. Bem aqui, ó, ela corta o eixo y no ponto 1. Tá, então, essa curva, essa daqui. E essa curva y igual a 0? É uma reta horizontal em cima do eixo x, né? Então, essa outra curva seria isso daqui. Ou seja, a minha região que eu quero é entre a curva amarela e a curva laranja. Então, essa região aqui. Tá. Só falta uma coisa agora aqui, gente. Eu descobri que pontos são esses aqui, ou seja, que pontos são aqueles que as curvas se tocam. Como é que eu poderia fazer isso? Bastava igualar esse igual a esse. Quando você iguala esse igual a esse, o que você percebe? Vai ficar 1 menos x² igual a 0. Então, qual tem que ser o valor do x para isso aqui dar 0? X igual a 1 ou x igual a menos 1. Porque se x for 1, vai ficar 1 menos 1 ao quadrado, que é 0. Se x for menos 1, vai ser a mesma coisa. Ou você resolveria essa equação, né? Isso aqui ficaria x² igual a 1, e aí o seu x é mais ou menos 1. Tá, então o que eu estou dizendo é que bem aqui, ó, as curvas se tocam no ponto menos 1 e no ponto 1. Pronto, agora eu tenho tudo que eu preciso para resolver, né, essa minha integral. Eu quero um momento de inércia em relação ao eixo y. Deixa eu apagar aqui só para me dar espaço. Vamos lá, momento de inércia em relação ao eixo y. Vai ser integral dupla da minha região, x² vezes a minha densidade. A minha região é essa. Isso aqui eu posso olhar como uma região do tipo 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro andar verticalmente de baixo para cima. Então, escolho aqui um ponto aleatório e vou caminhar de baixo para cima. Aqui, ó, eu já estou dentro da região. Então, o y, ele começa em 0. Então, vou colocar aqui, ó, igual. O y começa em 0. E conforme você vai andando aqui, ó, uma hora você vai se esbarrar nessa curva amarela. Só que essa curva amarela é a função 1 menos x². Então, o seu y vai de 0 até 1 menos x². Tá, depois que você já colocou o y entre duas curvas que dependem de x, agora o seu x vai ficar entre duas constantes. Que constantes? Entre o menos 1 e 1. Você coloca aqui, ó, menos 1 e 1. Tá, aí você coloca x². E a sua densidade é c vezes y. Vai ficar c vezes y. Aí aqui você obrigatoriamente começa em y, depois em x. Isso aqui vai ser igual. C é constante, então ela vai sair da integral. Vai ficar c, integral de 0, de menos 1 a 1. Aí aqui, gente, vai ficar x². E a integral de y é y² sobre 2. Eu já vou colocar o sobre 2 aqui fora da integral. Isso aqui eu integrei de 0 a 1 menos x² dx. Aí eu vou substituir o meu y agora, né? Isso aqui vai ficar c sobre 2, integral de menos 1 até 1, x² vezes, no lugar do y, eu vou colocar 1 menos x². Vai ficar 1 menos x² ao quadrado, né? Ao quadrado. Depois eu vou colocar 0, vai ficar 0. Então vai ser isso daqui. Gente, repare, ó, que o integrando aqui, ele é uma função par. Porque se você colocar menos x aqui ao quadrado, vai continuar dando x². Se isso aqui é uma função par, e eu estou de menos 1 a 1, quer dizer que isso aqui é quanto?
Não é zero, só se fosse função ímpar. Então, nesse caso, é 2 vezes, isso daqui é a integral de 0 a 1. Então, isso aqui vai ficar igual. Isso aqui é 2 vezes a integral de 0 a 1. Como vai aparecer um 2 aqui, vai simplificar com esse 2. Vai ficar c, integral de 0 a 1, x quadrado. Aqui eu vou desenvolver. O quadrado do primeiro é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Depois eu vou ter que multiplicar por x quadrado. Vou continuar aqui no outro quadro. Então, aumento de inércia em relação a y vai ser, continuando ali a nossa integral, c, integral de 0 a 1, aí eu só vou multiplicar, eu vou multiplicar esse x quadrado aqui, multiplicar com todos esses que estão aqui dentro do meu parênteses. Pegar esse aqui, multiplicar por esse e por esse. Então, vai ficar x quadrado menos 2x à quarta mais x elevado a 6. E agora eu vou integrar isso daqui. Vai ficar c vezes, aqui, x ao cubo sobre 3, menos 2 vezes x à quinta sobre 5, mais x elevado a 7 sobre 7. Isso aqui, ó, de 0 a 1. Bom, pelo menos é de 0 a 1, né? Quando você colocar 1, vai ficar 1 aqui e o 0 vai ficar 0. Então, ó, o seu momento de inércia vai ser c vezes 1/3 menos 2/5 mais 1/7. Aí você não vai deixar assim na sua prova, né? Você vai tirar MMC. Na hora que você for tirar MMC, aqui você só tem números primos, né? 3, 5 e 7. Então, nesse caso, não tem jeito. O MMC vai ser a multiplicação deles. 3 vezes 5 vezes 7. Isso aqui dá 105. Então, aqui vai ficar c sobre 105. Aí você vai fazer 105 dividido para 3 dá 35, vezes 1, 35. Menos esse dividido para esse vai dar 21, vezes 2, 42. Mais esse dividido para esse vai dar 35, ou vai dar 15, vezes 1, então mais 15. Esse mais esse 50, menos 42 é 8. Esse aqui vai ficar 8 vezes C dividido para 105. Aqui eu não falei, mas a unidade do momento de inércia, normalmente a gente usa quilo, metro quadrado. Ou unidade do momento de inércia. Então essa é a nossa resposta. Entenderam, gente? Tá tranquilo? Tá, né? Então tá, vamos aqui para nosso último assunto de hoje, últimas aplicações. Agora nós vamos falar sobre cálculo de áreas. Então, como assim cálculo de áreas? Não, a gente já estava estudando, basicamente, nem que fosse de forma indireta, mas a gente já estava fazendo cálculo de áreas usando integrais duplas. Então, ó, já até trouxe aqui demonstrado para vocês, essa demonstração, né, bem intuitiva, é o seguinte, vamos lá. Considere um sólido com altura unitária e seção transversal constante. Tá? Ou seja, ao longo do eixo Z, ele não muda a forma dele. Por exemplo, seria algo assim, ó. Você tem como se fosse um cilindro, né, de certa forma. O que é o cilindro? Você tem a base dele, nunca muda, sempre, qualquer seção transversal sempre vai ser a mesma, não importa conforme você vai andando, né, no eixo Z. Então, você tem uma coisa assim. Aí, digamos que você quer calcular o volume desse sólido. O que você faz? Você fala, olha, já que a minha base, a seção transversal não muda, então, como é que calcula o volume? Área da base vezes a altura, não é isso? Então, tá aqui, ó. Qual é a área da base? É a área da minha região D, vezes a altura. Quem é a altura aqui? A altura é 1, altura unitária. Então, ó, pela fórmula do volume, segue que o volume vai ser área da base vezes a altura. Só que a altura é 1. Só que você é aluno de cálculo 2. Então, você não gosta mais dessa forma aqui de calcular volume. Por quê? Porque você fala, não, professor, eu tenho um jeito melhor para calcular o volume nesse caso. Qual é? Ora,
Isso aqui você não pode dizer que é uma função, não é uma função constante, z igual a 1? É, né? Então, você quer calcular o volume que está abaixo da sua função z igual a 1 e acima dessa região. Então, como é que você faz para calcular esse volume? Você faz uma integral dupla. Né? Então, eu quero calcular o volume. Faz a integral dupla nessa região D da função z. Mas quem é a função z? É 1, é a função constante. Então, você fala assim, professor, não gosto desse jeito aqui, vou fazer do meu jeito. Qual é o seu jeito? Esse aqui, ó. Tá certo? Tá certo. Né? Volume ainda é a integral dupla da minha função, só que a função unitária é 1. Tudo bem até aqui, gente? Então, duas formas de você calcular o volume. Só que, no final, vocês concordam comigo que aqui em cima e aqui embaixo não vai dar o mesmo valor? Porque os dois não vão dar o volume do meu sólido? Então, eu posso dizer que isso daqui, ó, é igual a isso daqui. Ou seja, que a área da base, a área da minha região D, é a integral dupla quando a minha função é 1. Que é essa a nossa conclusão. Então, logo, se você quer calcular a área de uma região D, basta você fazer uma integral dupla dessa região para a função 1. É como se você estivesse pegando uma caixa, a área da base dela é 10 metros quadrados, a altura é 1 metro. Então, qual vai ser o volume? 10 vezes 1, vai ser 10. Então, nesse caso, o volume é igual à área da base, mas porque a sua altura é unitária. Tá? Então, resumindo, se você quer calcular a área de uma região, basta você fazer uma integral dupla. Então, pronto, agora você consegue aí expandir seu conhecimento, né? Você vai ver uma região, quer calcular a área dela, você faz uma integral dupla. Pronto, melhor coisa. Então, vamos lá. Bom, como eu falei, isso aqui a gente vai... Claro que a gente vai resolver muito exercício só na quarta-feira, mas pelo menos hoje eu queria resolver o primeiro exercício. E o resto a gente deixa para quarta-feira, tá? Então, vamos lá, exercício número 1. Vou fazer aqui, esse quadro. Vamos lá, exercício número 1. Bom, as curvas são só x igual a y ao quadrado e x igual a 4. Então, a nossa região é a região delimitada por essas curvas. Tá, vamos lá. Então, vamos fazer isso daqui. Bom, primeiro, você fala assim, você quer visualizar essa região. Só que você olha para cá e você fala, professor, eu não gosto disso daqui, x igual a y ao quadrado, porque você está acostumado com o contrário, né? Y é igual a x quadrado. Aí você fala assim, então, o que eu faço? Você tem duas alternativas. A primeira é você ainda fingir que isso aqui é y e isso aqui é x. Como? Na hora que você for fazer o plano cartesiano, aqui você coloca y e aqui você coloca x. Pronto, vai resolver. Então, quem seria x igual a y ao quadrado? A parábola. Quem seria x igual a 4? A reta horizontal. Quem seria a região? Isso daqui. Pronto. Resolveria o problema? Resolveria. Você conseguiria. Mas, tem outro jeito, né? Você fala assim, não, professor, eu quero trabalhar com isso daqui mesmo, com essa curva. Como é que eu faço? Quero deixar o eixo x lá das abscissas e são das ordenadas. Como é que eu faço? Aí tá, então você coloca aqui o plano cartesiano. Aqui é x, aqui é y. Bom, uma forma de você descrever essa curva aqui seria isolando o y. Na hora que você for isolar o y, você vai tirar a raiz quadrada dos dois lados, né? Então, vai ficar a raiz quadrada de x igual a raiz quadrada de y ao quadrado. Isso aqui vai dar módulo de y. No final, isso aqui vai dar y igual a mais ou menos raiz de x. Então, na verdade... Se você quiser descrever essa curva aqui, você vai ter que fazer dois gráficos. O gráfico do mais raiz de x e o gráfico do menos raiz de x. Qual é o gráfico do mais raiz de x? Da raiz de x? Seria algo assim, né? E qual seria o gráfico de menos raiz de x? É ele, só que refletido. Vai para cá. Então, pronto. Essa curva aqui amarela é a nossa curva x igual a y ao quadrado. Entenderam? Então, beleza.
Tá, mas ainda tem outra curva, né? Tá, e quem seria a curva x igual a 4? X é constante, né? Então seria o quê? Uma reta. Como seria essa reta? Vertical. Então você vinha aqui, você ia fazer uma reta vertical. As curvas iam se encontrar, né? E aí você ia ter justamente nossa região aqui, ó. Então, nossa região é isso daqui. Bom, você já sabe que aqui em x é igual a 4, né? Só que falta você descobrir agora, ó, em y, quais são os limites de y, né? Então, esse ponto aqui, qual é o valor dele em y? Esse ponto aqui onde eles se encontram, qual é o valor dele em y? Então, como é que você faz para saber o ponto onde eles se encontram? É só você igualar esse x com esse x. Vai ficar y² igual a 4. Então, y tem que ser igual a quanto, gente? Y é igual a mais ou menos 2. Então, está aqui. É de menos 2 até 2. Agora, a gente já tem tudo o que a gente precisa para calcular essa área. Essa região aqui, você pode olhar ela como tipo 1, né? Você poderia colocar aqui tipo 1, só que, ou tipo 2. Só que nesse caso aqui, ó, eu vou olhar ela como tipo 2, né? Até para a gente treinar também. Ou seja, eu vou olhar para ela aqui, ó. Eu vou andar da esquerda para a direita. Ou seja, eu vou andar assim na direção x. Então, ó, a minha área, eu já sei que vai ser uma integral dupla. Aqui eu disse que ia ser tipo 1, mas não ia ser não, né? Porque tipo 1 aqui, ó, você ia ter dificuldade, porque você não tem uma função aqui. Então, aqui tinha que ser tipo 2 mesmo, tá? Tá, então essa aqui é uma região do tipo 2. Então, eu começo aqui andando em x. Começo aqui e vou andando. Só que você percebe que depende de onde você começar, eu começo aqui. Eu não tenho região ainda. A minha região é a região azul. Então, eu vou caminhando, 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 até que finalmente eu chego na minha região azul. Só que eu começo ela por essa curva amarela. Que curva amarela é essa? Y². Então, o meu x ele vai de y². Ó, cheguei na curva amarela. Então, entrei na minha região. Eu vou continuar andando. Andei, até que eu paro aqui. Eu vou me esbarrar nessa reta vertical. Que reta vertical é essa? X igual a 4. Então, o meu x ele vai de y² até 4. E o meu y? O meu y, agora é só olhar as constantes. Ele vai de menos 2 até 2. Menos 2 até 2. Se eu quero descobrir a área da minha região, então a minha função que eu vou integrar é a função 1. Tá? Função 1. Eu vou integrar primeiro em relação a x, depois em relação a y. E agora é só fazer a conta. Aí aqui poderia fazer aquilo que o Marco colocou para a gente, né? Como a minha função é a função 1, eu poderia fazer o y variar só de 0 até 2 e multiplicava por 2. Mas eu vou fazer assim, por enquanto. Então, aqui vai ficar integral de menos 2 até 2. Aqui, integral de 1 em relação a x é x. Vai ficar x, que vai de y² até 4. Depois eu vou integrar em y. Isso aqui vai ser de menos 2 a 2. Aqui, x igual a 4, menos x igual a y². Aí agora você já pode ver, ó, isso aqui é uma função par, então isso daqui vai ser igual. A área vai ser 2 vezes a integral de 0 a 2, e ali eu tenho 4 menos y², dy. Agora eu vou ter que resolver essa integral, isso aqui vai ficar 2 vezes, integral aqui do número 4 vai ficar 4y, e aqui menos y³ sobre 3. Isso aqui, ó, de 0 até 2. Agora eu vou substituir aqui por 2. Isso vai ficar 2 vezes. 4 vezes 2 é 8. Menos. Vou substituir aqui por 2. 2 ao cubo é 8, vai ficar 8 terços. 8 terços. Quando eu for substituir por 0, vai ficar 0. Então, vai ser isso daqui. Aí eu tenho que fazer essa conta. Eu tenho que tirar MMC, que é 3, vai ficar 24 menos 8, que é 16 terços, vezes 2. No final, isso aqui vai dar 32 sobre 3. Isso aqui, ó, unidade de área. Tá? Então, aqui eu só tirei MMC e fiz as continhas. Então, deu 32 sobre 3, a unidade de área
para essa minha região aqui. Alguma dúvida? Tá? Então, aí a gente conseguiu calcular a área de uma região usando só integração, né, integrais duplas. Na quarta-feira, a gente vai continuar esse assunto, a gente vai resolver outros exercícios, inclusive, a gente vai resolver alguns exercícios usando coordenadas polares, só que não mais num retângulo polar. Então, o nosso raio, por exemplo, ele vai estar entre duas funções que dependem de θ. Então, não percam, isso vai ser muito importante. Então, até quarta-feira a gente se vê. Até mais.